A pergunta de hoje é: você quer atrair bons clientes no seu negócio? E eu sei que você já passou por isso, em que várias vezes você viu pessoas eventualmente muito piores que você, conseguindo vender muito mais, ganhar muito mais dinheiro, se posicionando com muito mais autoridade e com muito mais assertividade. Hoje eu tô aqui para falar para você sobre um tema muito importante: construção de posicionamento. Eu sou Vitor Guelmo, especialista em comunicação, oratória e posicionamento, e eu vim te falar como que isso impacta a sua vida, a sua jornada, especialmente nas suas abordagens comerciais. Presta atenção na primeira frase importante que eu vou deixar para você. Não adianta você só ser bom, você também precisa parecer bom. E aí, você tem que entender um ponto que é o seguinte: o mercado, ele paga também por quem parece bom. Não adianta você achar que você é grande, achar que você sabe demais, se você não consegue colocar isso para as pessoas. As pessoas vão continuar achando que você é pequeno, que você não tem resultado, que você não demonstra, que você não comunica. Por quê? Você fica fechado no seu mundinho, enquanto tem um monte de gente aí se posicionando de forma muito mais assertiva e com muito mais confiança na fala e na comunicação para fora, para o mercado, enquanto você está aí perdendo clientes para essas pessoas. E agora eu vou te entregar 3 pilares fundamentais para você entender por que muitas vezes o seu cliente não valoriza o seu trabalho ou o seu serviço e continua te pedindo desconto, te pedindo preço, te pedindo condição diferenciada de pagamento, porque ele te enxerga simplesmente como mais um. Quando o seu cliente te compara só em preço, você está virando commodity. Mas quando você começa a entender como é que eu me posiciono como uma referência, o jogo muda. As pessoas passam a não te olhar mais por preço e te olhar sim por valor. Eu vou te contar uma história sobre isso. Eu fui diretor de um colégio em Belo Horizonte, fundado em 1954, que foi fundado pela minha família, e eu fui diretor executivo lá durante 8 anos. E o nosso colégio era um dos colégios de valor mais alto de Belo Horizonte. Era uma das escolas que cobrava mais caro lá em Belo Horizonte também. Mas aonde vinha a grande diferenciação? No meu posicionamento, porque preço é diferente de valor. Valor é o que as pessoas entendem que você tem dentro daquela estrutura, que é diferente do que as pessoas normalmente vendem no mercado. Lá no colégio da minha família, onde eu me destacava, era um colégio que prezava por conhecer todos os alunos por nome e por sobrenome. Quando um pai ia conversar comigo, eu virava para ele e falava assim: se você chegar na sala de reunião aqui comigo, ou com a minha mãe, que era a diretora da escola, ou com qualquer coordenadora, e a gente não conhecer a história do seu filho por nome e por sobrenome, eu te devolvo todas as mensalidades. Mas é isso que me chancelava para cobrar o valor mais caro no mercado em Belo Horizonte. Porque lá nas outras escolas de 3, 4, 5, 7 mil alunos, os alunos eram o número de matrícula. Um era o 23478, o outro era 12379 e assim sucessivamente. Mas lá no meu colégio era o Vitor Guelmo, filho da Maria Zélia, filho do Luiz, que tinha a história XYZ, que passou por essa situação. E aí sim vinha a minha grande diferenciação, porque eu conhecia de forma personalizada o meu cliente. Posicionamento não é só sobre ser o melhor, mas é você mostrar para as pessoas que você também é o melhor. Não adianta você ficar no seu mundo fechado se você não contar para todas as pessoas quais são os seus diferenciais, quais são as suas credenciais, quais são os trabalhos que você já fez. Lá no colégio da minha família, voltando no exemplo que eu acabei de te falar, a gente dava visibilidade para esse trabalho. Então os relatos das famílias eram: de fato aqui meu filho é conhecido por nome e por sobrenome, e era isso que eu usava nas campanhas de mídia. Eu falava que os alunos lá não tinham número de matrícula, lá não tinha catraca, porque era uma proposta de valor nossa conhecer todos os alunos visualmente, inclusive na entrada do colégio. E aí a família escolhia: quer estudar aqui num colégio de alto valor agregado e hiperpersonalização, ou quer levar para um colégio de massa? São escolhas, mas o meu posicionamento estava muito claro em cima disso. E aí, quando você não tem coragem de mostrar isso, não sabe como fazer isso, você ainda entra num problema, que é não ter coragem de vender no preço justo ou no valor justo que está na sua cabeça o seu produto ou o seu serviço. E aí você quer vender, por exemplo, a sua hora de trabalho, que é o seu bem mais escasso vinculado ao seu tempo, por um valor barato, porque você tem medo e você não sabe como construir a sua autoridade dentro do seu posicionamento. Eu vou te dar outro exemplo, e eu quero que você aqui aprenda comigo sobre uma questão extremamente importante. Eu quero que você passe a ser viciado em coletar prova social e testemunho dos seus clientes. Por quê? As provas sociais e os testemunhos, elas são fundamentais para a construção de autoridade. Olha essa ideia: quanto mais distante um elogio é de você, mais real ele é para uma outra pessoa. Ou seja, uma coisa é a minha mãe elogiar,
Outra coisa é o meu cliente, que eu não tinha relacionamento, que se tornou meu cliente, deixar um relato para mim e eu utilizar esse relato para apresentar para outros futuros clientes sobre o meu trabalho, sobre o meu produto ou sobre o meu serviço. Só que você tem aquele receio de, nossa, será que vão pensar que eu tô caro demais? Será que vão pensar que não tá valendo a pena ou que eu não tenho tudo isso para entregar? Eu escutei recentemente uma máxima numa aula de Mastermind que eu participei, que o cara falava o seguinte: tem um monte de gente que não se considera talvez tão boa. Ah, se considera aí nota 7, etc. Se você se considera um cara nota 7, pensa, você tem para vender pro cara que é nota 5, nota 4, nota 3, nota 2, nota 1 e nota 0, ou seja, sempre tem um monte de gente abaixo de você. E se você acha que você é nota 1, aí de fato tá na hora de você repensar a sua vida, você nem devia estar assistindo esse vídeo aqui. E agora eu vou te mostrar 3 pilares fundamentais para você construir um posicionamento muito forte e mostrar de fato o quanto o seu trabalho é valioso. Pilar 1, você tem que dar a clareza de quem você é e o que você entrega, qual que é a transformação que você gera. Normalmente as pessoas sempre falam assim: ah, eu sou especialista em marketing, etc. Não, eu sou a pessoa responsável por entender os dados da sua empresa, comunicar de forma assertiva e aumentar o seu faturamento. Eu sou especialista em comunicação e oratória e ensino os meus alunos a enriquecerem falando bem. É isso, é a grande transformação, é a grande virada de chave, é aquilo que o cliente vai olhar e falar o seguinte: meu Deus, é isso que eu preciso agora aqui na minha empresa. Pilar 2, autoridade, clareza e coerência. Vamos lá, autoridade. Eu falo sobre oratória, sobre comunicação e oratória, sobre falar com confiança, vender com naturalidade e ser inspiração para quem está nos ouvindo, no caso me ouvindo agora. Pensa se eu entro nesse vídeo aqui falando assim: oi pessoal, tudo bem? Eu vim aqui falar para vocês sobre 3 técnicas fundamentais para você construir valor no seu produto ou no seu serviço. Não! Comunicação, clareza, confiança, tudo isso vem em toda a forma como eu comunico. Não só na minha roupa, mas na forma como eu falo, na forma como eu me apresento, na forma como eu olho para as pessoas, nas analogias, nos exemplos que eu utilizo, na chancela de conteúdo que eu tenho, nas analogias, nos dados, nas estatísticas, nas pesquisas. E o mais importante, que é o que eu já te falei, na prova social do seu trabalho, porque é isso que constrói a principal marca de autoridade daquilo que você vende, ou seja, o que as pessoas já transformaram na vida delas mediante o seu trabalho ou o seu direcionamento. E para finalizar, comunicação de valor. O que isso significa nesse terceiro pilar? As pessoas, elas não estão comprando só um produto ou um serviço. Eu vou reforçar a tese que eu acabei de falar no pilar anterior. Presta atenção, as pessoas compram e querem transformação, elas querem a vida futura, elas querem o benefício, elas querem o resultado, elas querem a vida melhor. O produto, o serviço, ele é meio para um resultado maior. Então não fica focando em falar só do seu produto ou do seu serviço. Fale sobre o resultado, sobre o impacto, sobre a consequência, sobre o benefício, sobre a vida melhor que o seu cliente vai ter na frente. Eu quero te fazer uma reflexão para finalizar esse vídeo, que ela diz o seguinte: se o seu cliente entende valor, o preço deixa de ser relevante na mesa de negociação. E como posicionamento é como você se apresenta para o mundo, para os seus clientes, para as pessoas, para todo mundo que está ao seu redor, tudo, como eu falei, comunica. A sua voz, a sua postura, os seus gestos, a sua roupa, o seu cabelo, o seu penteado, tudo dá credibilidade. Não é só sobre o seu conhecimento técnico, porque tudo comunica. Lembra do que eu te falei no início desse vídeo? Não adianta você só ser bom, você também tem que parecer bom. E as pessoas estão te avaliando e te analisando o tempo inteiro, desde o momento em que elas te viram, seja na rede social, no ambiente presencial ou até mesmo da vez que elas te escutaram falando sobre alguma coisa em algum lugar. E para finalizar, eu quero te provocar. O que o mercado tá falando sobre você? O que as pessoas estão falando sobre você quando você não tá na mesa? Marca é exatamente isso. É o que as pessoas falam sobre algo ou sobre alguém quando aquela coisa ou aquela pessoa não tá naquele ambiente. Reflete. O que as pessoas estão falando sobre você? Já parou para pensar sobre isso? Porque no final das contas, se você não dá o seu valor, o mercado vai te precificar e nem vai te dar valor. E você não vai conseguir se posicionar dentro daquilo que você quer, daquilo que você acredita e o mais importante, daquilo que você entende que é justo sobre o seu trabalho ou sobre o seu serviço. E se você curtiu, me segue aqui nesse canal porque vem muito mais conteúdo de valor com aplicabilidade, com conhecimento e prática para você colocar nos seus negócios, na sua vida e na sua jornada. Porque como eu sempre digo, quem fala bem enriquece e o mais comunicativo, ele sempre vence o melhor.